O seu jeito de ser já te trouxe problemas? Conflitos que se repetem, pessoas que reclamam da sua reatividade e uma sensação de que, no fundo, você acaba sem razão e solitário? Em algum momento, você já se perguntou: por que eu sou assim? Você quer mudar, eu sei disso, mas mudar o seu jeito de ser não parece abrir mão de quem você é? E é aqui que tudo trava, na verdade. Porque, de fato, não é sobre o que as pessoas acham de você, é sobre quem você acredita ser. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que a gente tem tanta dificuldade de abrir mão do nosso próprio jeito de ser, mesmo quando ele traz prejuízos para a nossa vida. E como é possível mudar sem se sentir fracassando ou abrindo mão de quem se é. Olá, eu sou Denise Nascimento, psicóloga, especialista em transtorno do impulso e regulação emocional. Minha missão nesse canal é ajudar as pessoas a fortalecerem um adulto saudável e construir maturidade emocional. Então, se esses temas te interessam, se inscreve aqui no canal. Olha, o nosso jeito de ser define quem a gente é. Mas às vezes parece que ser quem a gente é gera mais problemas do que a gente gostaria, não é verdade? Isso acontece com você? Às vezes você reage de um jeito, depois se arrepende, se fecha quando deveria se abrir e se irrita quando alguém questiona a forma como você faz as coisas. Tem momentos em que você sente culpa por ser assim, outros raiva, outros decepção, mas você não vê muito saída, porque você é como é. Eu sei, você quer agir diferente e não trazer tantos problemas, mas mudar o seu jeito de ser significa para você mudar quem você é. Isso não parece correto, mesmo com toda essa dor que suas atitudes têm causado. Olha, a gente defende o nosso próprio jeito de ver a vida, de entender como ela acontece, de fazer as escolhas que a gente faz, mesmo quando isso é prejudicial para a gente, né, quando traz problemas, porque isso tem a ver com o nosso senso de identidade, com quem a gente acredita ser e com o que faz sentido para a gente ser. Nós somos também frutos da nossa história, das pessoas que nos formaram, nossos pais, as pessoas que conviveram conosco, a nossa comunidade. Muitas vezes, o que nos ensinaram, tudo isto funciona como um filtro interno que organiza a realidade do seu jeito de ser, da sua forma de fazer. O que raramente você questiona. E é por isso que mudar não é tão simples, porque significa admitir que a maneira como você vem entendendo a si mesmo, a vida, as pessoas, pode não estar tão correta. E erro é algo que o ser humano tem muita dificuldade de admitir. Mesmo que seu jeito te traga prejuízo, ele ainda é familiar, é o que você reconhece como sendo você. Então, abrir mão disso pode desencadear uma sensação de vazio, de não saber mais quem você é. Isso é muito sério. E aqui está o grande nó da questão. Foi justamente isso que aconteceu com a Ana, nossa protagonista do relato desse vídeo. Ana sempre foi reconhecida como aquela pessoa pau para toda a obra, sabe? Aquela mulher forte que resolve tudo sozinha, que sempre tem uma solução e nunca pede ajuda. O problema é que, ultimamente, ela vem se sentindo constantemente invisível e solitária, com um vazio enorme e uma sensação de que ninguém a entende ou cuida dela de verdade. E, recentemente, um colega de trabalho, percebendo que ela estava em um dia muito difícil e muito sobrecarregado, sugeriu uma mudança na forma como ela estava conduzindo uma situação. Nossa, nesse momento, um alarme interno entrou em ação, ativando um modo proteção do meu jeito de ser.
E Ana ficou virada no giraia, não gostou da interferência e sentiu como se o colega estivesse questionando sua capacidade e sua competência. Isso mexeu diretamente com essa autoimagem que ela construiu de alguém extremamente autossuficiente. Então, em vez de aceitar a sugestão, Ana reagiu com rispidez. Olha, é dessa maneira que eu vou fazer, está resolvido. E por que Ana fez isto? Bom, ao reagir dessa forma, ela estava no modo automático, protegendo o seu jeito de ser no mundo. Ela não estava apenas tomando uma decisão prática, estava reafirmando uma identidade. Para Ana, ser autossuficiente não é apenas um comportamento, é quem ela acredita ser, é como ela se formou. E abrir mão disto, de alguma forma, a deixa muito insegura e irritada. No passado, provavelmente, Ana não confiava nas pessoas, tinha medo de não se sentir capaz o suficiente. E ela foi desenvolvendo essa capacidade de ser forte, muito autossuficiente. Mas você se lembra que eu disse que ultimamente ela estava se sentindo solitária, triste, como se ninguém pudesse ajudá-la? Isso é indícios de que uma pessoa fica se protegendo o tempo todo, não dá conta de pedir ajuda, não dá conta de confiar nas pessoas. Isso traz muita angústia e muita solidão. Talvez o colega de trabalho pudesse não ter boas intenções, mas nada indicava isto. Mas Ana acreditava, no fundo, que havia alguma coisa por detrás daquele ato de generosidade. Naquele momento, qualquer sugestão não seria bem aceita, mas percebida como algo que ameaçava a verdade que ela construiu sobre o mundo, as pessoas e ela mesma. E é aqui que eu te explico sobre esquemas disfuncionais. Esquemas são formas profundas e automáticas de entender e interpretar a realidade. Todos nós temos esquemas, porque eles funcionam como filtros internos que organizam o modo como a gente vê a nós mesmos, os outros e o mundo. Nós precisamos dos esquemas para estar no mundo, para nos relacionar com ele. Agora, os esquemas disfuncionais são diferentes. Eles não apenas interpretam a realidade, como distorcem essa realidade e a compreensão que a gente tem dela, como no caso da Ana, que ao ver o colega tentando ajudá-la, ela distorceu aquela realidade, acreditando que aquilo poderia ser uma crítica, uma avaliação negativa que o colega estava fazendo e não apenas um ato de ajudá-la. E é isso que os esquemas fazem. Eles dão ênfase apenas naquilo que confirma o que você acredita e descartam o que contradiz ou mostra uma realidade diferente. Ou seja, ele ajusta a realidade para que a gente continue acreditando no que a gente acredita e confirme que esta forma de ver, sentir, perceber as coisas, mesmo que estejam distorcidas, é a mais correta. Quando esses esquemas disfuncionais estão ativos, mudar é percebido como uma ameaça, uma perda da identidade e não como um crescimento. Não mudar é manter as coisas como elas sempre foram. E isso parece confortável, familiar, você se reconhece assim, mais do que você sofre. Manter o seu jeito de ser funciona sem nenhum questionamento, porque preserva uma falsa sensação de certeza e segurança. Mas também te cega para outras verdades que você nunca imaginou serem possíveis. Se libertar desses modos automáticos não significa apagar a sua história, ou quem você é, ou o que você sabe, mas significa começar a construir espaços internos para você sentir, pensar e agir de maneira diferente.
E é aqui que entra o adulto saudável, a parte mais consciente e estável da sua personalidade. Ele é quem ajuda você a não ser conduzido automaticamente pelos seus padrões disfuncionais antigos e começar a questionar se as verdades que você carrega desde sempre são de fato as únicas possíveis para você. Quando você percebe que está preso ao seu jeito de ser, isso assusta um pouco, mas não significa que você seja teimoso ou que não tenha solução. Significa apenas que você aprendeu formas muito eficientes de evitar a dor, especialmente dores antigas. E agora, o desafio não é eliminar as suas dores, mas perceber que você não precisa responder no presente com os mesmos recursos do passado. Olha aí, o adulto saudável atuando ativamente. É ele quem te ajuda a reconhecer. Isto é um padrão antigo, não uma identidade fixa. Então, você pode mudar. Porque ele não invalida o que você sente, as suas dores, mas ajusta tudo isto para quem você pode ser hoje. Isso não é deixar de ser quem você é ampliar quem você pode ser. Isso faz sentido para você? Se fez, escreve aqui nos comentários o que você já reconheceu em si, mas ainda não conseguiu mudar. Colocar isto em palavras já é um primeiro movimento de sair do automático e começar a desenvolver esse espaço interno com mais maturidade emocional, fortalecendo o seu adulto saudável. Porque o passo mais importante não é mudar tudo em você, mas perceber o padrão enquanto ele ainda está acontecendo. Isto muda radicalmente muita coisa e te ajuda a recalcular a rota, a entender a vida de uma forma diferente, talvez com mais leveza, com mais liberdade. Isso é muito benéfico para a nossa saúde mental e emocional. Bom, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho você nessa caminhada. Eu aguardo você no próximo vídeo.